Olá para você que nos acompanha aqui no canal da Jovem Pan 88,7 FM. Muito prazer, eu sou Tamara Caroline, jornalista, e hoje vamos bater um papo muito bacana aqui no nosso Tech Station da Jovem Pan. É sempre uma alegria conversar com os nossos convidados, que sempre trazem bastante conteúdo legal, a gente aprende muito. Ainda mais, né, gente, sobre tecnologia, sobre hoje inteligência artificial, marketing, que são áreas que estão aí bombando sempre, trazendo muita novidade a cada dia, a cada semana. Hoje meus convidados são muito queridos, já estou aqui com a Andriele. Aí a gente perguntou por que o nome Andriele, né? Como é que a gente vai responder uma coisa dessa? Pois é, por quê, né? Por que de Andriele Aparecida Testoni, ela que é analista comercial na nossa querida ProWay. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar desse assunto tão legal, né? E tão em alta hoje em dia. Com certeza. E o Diego, vamos falar certinho, Francisco Simon, que é especialista, né, Diego, em inteligência artificial generativa, que você já vai explicar um pouquinho mais pra gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer é todo meu de estar aqui compartilhando com vocês sobre realmente esse assunto que eu sou muito apaixonado mesmo. Show! Gente, quero já pedir para você se inscrever aqui no nosso canal da Jovem Pan Blumenau 88,7 para você ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que rola por aqui, não só de tecnologia, mas a gente tem diversos temas, né, diversos podcasts bem bacanas, com a supervisão do nosso querido Tyson, que está aqui sempre nos comandos eletrônicos, nos bastidores. E a gente vai, então, começar aqui o nosso bate-papo. Vamos falar de inteligência artificial, que é um tema muito em alta hoje e tem vindo para facilitar muito a nossa vida, né, Diego? Você quem diga. Então, basicamente, vou te explicar um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela é basicamente o que uma máquina faz no lugar de uma mente pensante, no lugar de uma inteligência, né? Então, assim, ao invés de nós termos pessoas, humanos, fazendo algumas coisas, ou seja, teriam talvez muitos humanos para fazer uma coisa, a gente usa a inteligência artificial. Claro, a gente vai falar sobre um pouquinho depois disso para frente também da questão, nossa, isso assusta, parece que as máquinas vão dominar o mundo, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, a gente vai entender que se nós aprendermos a lidar com as inteligências artificiais, nós vamos ser muito mais capacitados, até mesmo para executar melhor as nossas funções, no caso, né? Mas então a IA, ela veio para ajudar. E o que ela faz? Ela usa, como ela tem toda essa capacidade de raciocínio, digamos assim, ela consegue compilar dados e muito melhor às vezes do que um ser humano que é influenciado por outras coisas. Não que as IAs também não possam ser influenciadas, mas a gente pode tentar filtrar essas influências dela e deixar, por exemplo, o filtro dela de uma maneira mais limpa daquilo que a gente quer. Então ela, para compilar dados, para verificar condições de pessoas, condições de clientes, ela é muito boa. Então a IA veio realmente para somar assim pra gente, não só para assustar as pessoas, no caso, né? Esses dias a gente estava até conversando no ambiente de trabalho, não vou usar inteligência artificial porque é coisa de malandro, se eu posso produzir meu próprio texto, o que eu vou jogar ali? O que tu acha disso? Isso é muito legal, porque assim, realmente, eu costumo associar ela com uma faca. A faca, por exemplo, quando ela foi criada para cortar uma carne, mas você pode usar para matar alguém. Então, assim, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Você decide como vai usar ela. Claro, ela pode deixar as pessoas mais preguiçosas em algumas questões. Bom, há de se considerar essa questão também, mas assim, se eu vou escrever algo e eu deixar uma IA, por exemplo, fazer tudo sozinho, ela vai ficar com uma cara muito de IA. Querendo ou não, ok, tem IAs e você pode ajustar ela para que ela fique com uma cara mais original, mais humanizada. Mas assim, eu digo que sempre quando você vai usar a IA, ela vai refletir a pessoa que está usando. Então assim, se eu for usar uma inteligência artificial e eu não tiver conhecimento nenhum dela, eu simplesmente colocar algum dado lá e eu ter uma resposta, eu vou ter um tipo de resposta. Agora, se eu tenho um prévio conhecimento sobre aquilo que eu estou pedindo para ela, por exemplo, o texto que você falou ali, eu vou escrever ele sozinho ou com uma IA. Você pode escrever do seu jeito ou pode usar uma IA para te ajudar a escrever ele também. Porque às vezes, por exemplo, nessa parte, eu acho muito interessante, porque eu como um escritor, desde pequeno também, muitas vezes eu fiquei travado em algumas partes de alguma coisa que eu não conseguia andar, não conseguia desenvolver. E a IA tá aí justamente para ser esse auxiliar. Poxa, se eu boto essa parte lá que eu tô travado e digo para ela, me dê caminhos e alternativas que eu não tô enxergando, ela pode me dar soluções que eu não estava enxergando e posso continuar o meu texto a partir daquilo ali, né? Então, eu acho que ela vem mais para agregar do que para ser a questão o preguiçoso que vai usar, no caso. Né? Ô, Diego, e hoje a gente tem várias inteligências artificiais, a gente tem várias formas hoje de pesquisar, de ferramentas. Eu queria que tu explicasse para quem
realmente não tem nenhum contato. Legal, olha só. Muitas pessoas acham que não tem contato com inteligências artificiais. Isso é interessante também, né? Mas, por exemplo, assim, se você tem um celular e tem uma rede social, qualquer uma rede social, você com certeza está em contato com algum tipo de inteligência artificial. Por exemplo, assim, eu gosto de citar um exemplo muito claro, que é o TikTok. O TikTok, quando ele veio, as pessoas começaram a se espantar com a capacidade de ele te sugerir conteúdos muito rapidamente em relação ao que você gosta, né, no caso. E ele realmente, porque a inteligência artificial dele consegue captar se você curtiu ou ficou um pouquinho a mais num vídeo em relação ao outro, ela consegue perceber essa diferença e te sugerir mais vídeos naquele sentido, né? Perfeito. E a gente pega isso que tu falou agora, é muito engraçado, né? Porque, cara, a inteligência artificial já tá em quase tudo. Agora eu tava aqui configurando o meu celular, daí tem a Siri, né? Você tem que falar 5 frases diferentes, daí ela capta e começa a ser usada e tal. E é bem isso, né? A gente também não tá usando as redes sociais de graça, a gente tá ali só colocando os nossos gostos, o nosso comportamento, ele tem tudo sobre o nosso perfil, né? Tem tudo ali. Perdão. Realmente me deu um... Não, toma sua aguinha, porque... Então... A gente precisa. A gente está constantemente alimentando as redes sociais. Com a pesquisa que você faz, por exemplo, se você vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar no Google ou o preço, ou se aquele produto é bom ou não é, no caso. E tudo que você faz de pesquisa, você está alimentando uma rede social. Justamente. O Google, que é o maior buscador de pesquisas no mundo, como é que ele funciona? Através de uma rede de inteligência artificiais. A partir do momento que você começa a pesquisar algum tipo de coisa, por que quando você entra num site, você pesquisou sobre uma bicicleta, aí você vai entrar no site e começa a aparecer propagandas de bicicleta? Porque justamente os algoritmos das inteligências artificiais começam a entender, você está pesquisando sobre aquilo lá, então eu vou começar a te sugerir aquilo ali. Claro, a gente tem que cuidar, porque assim, muitas vezes a gente está deixando os nossos dados expostos, né? E isso pode ser usado, como eu falei desde o começo, tanto para o bem quanto para o mal. As empresas podem usar essa questão de, vender dados, vender a tua localização, alguma coisa desse sentido. Então, a gente sempre tem que se preocupar também na questão de segurança. Tanto o usuário tem que tentar buscar entender sobre isso, como as pessoas que estão na frente dessa questão das inteligências artificiais, né? Eu acho que hoje os maiores problemas que as IAs têm são realmente a questão da segurança de dados das pessoas. A gente está exposto 24 horas por dia. A partir do momento que você está com o celular na mão, você está exposto, infelizmente. Sim. O celular realmente ouve o que a gente fala, né, Diego? Então, se eu te disser que não, eu tô mentindo, mas se eu te disser que sim, não é uma completa verdade. Existem maneiras que é possível, sim, que ele ouça, principalmente com aplicativos em segundo plano, que você tá falando alguma coisa e realmente ele capta algumas coisas que você tá falando. E isso é muito evidente, porque às vezes você não pesquisou sobre aquilo, mas você comentou com alguém ou alguma coisa dentro da sua casa, com um API aberto em segundo plano ali, e depois você vai começar a entrar na internet, opa, mas espera aí. Algo muito específico, né? Tava ali. Sim. Mas como é que tá aparecendo aqui? Realmente existem... não Chega deveria... a ser assustador, não ainda deveria, é assustador pra mim. Não deveria ser, porque isso às vezes não tá claro nas políticas do aplicativo, mas às vezes está claro e você não leu. Só que a gente não leu. Exatamente. Verdade. Não, também, né? Quanta coisa pra ler, né? Vamos ser sinceros, a gente acaba não vendo tudo, né? É verdade. Não toma conhecimento. É verdade. Como é que a inteligência artificial surgiu na tua vida de forma profissional? Legal essa pergunta. Então, a inteligência artificial, desde o começo que ela começou com esse boom assim, que nós temos de IA generativa, porque basicamente hoje o meu trabalho é com IA generativa, que são as inteligências artificiais que eu posso criar algo a partir de algum comando, a partir de algum insight nela, né? Por exemplo, assim, em 2021... eu estava fazendo o teste beta do ChatGPT e do Midjourney. E se eu não me engano, foi em 2022 que eles começaram a divulgar esse tipo de coisa. Então, assim, antes mesmo do mercado eu estava por dentro desse tipo de coisa. Por quê? Porque há muitos anos eu já trabalho com marketing nessa questão. Eu antes trabalhava como gestor comercial, mas eu sempre procurei ter alternativas diferentes na minha vida também. Então, assim, em 2011, eu criei um jogo para iPhone e para iPad, só que não vendeu nada. E aí eu comecei a entender que eu precisava do marketing para poder vender as coisas, porque sem o marketing a gente não consegue vender. Já em 2011, eu usava a inteligência artificial até para criar jogos.
E por mais que você diga, nossa, mas há tanto tempo atrás, sim, porque o que acontecia? Eu tinha plataformas que eu não precisava nem codificar o jogo, ele já era pré-codificado com uma inteligência artificial que fazia isso, e eu basicamente precisava só montar blocos de codificação que já estavam pré-programados para eu poder criar ele, no caso, né? E ok, eu criei, e ficou muito legal, e aí meu círculo de amigos eu falei, nossa, eu tenho um jogo, né, deles, e já vendeu quanto? Nada, né? Não consegui vender. Não vendeu, e aí eu tive que partir para o marketing. E a jornada do marketing, ela me fez chegar na parte de inteligência artificial, porque o marketing, ele abrange diversas áreas. Sim. Ele tem muitas questões. Tem muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas, Uhum. exatamente. Muitas nuances, assim, no caso. Então, eu comecei a dar consultoria também, consultoria de marketing, e eu sempre fuçando sobre aplicativos para melhorar, para desempenhar melhor essas questões. E uma das coisas que a gente usa muito no marketing, no marketing digital principalmente, são anúncios pagos, ferramentas de anúncios pagos, né? Certo. Plataformas como o Facebook Ads, que é o Instagram, no caso, né? O Instagram Ads, o Google Ads, YouTube Ads. E eu sempre queria entender, poxa, mas como é que eles fazem esse tipo de coisa? Por que funciona tão bem? E eles usam inteligência artificial há muito tempo nessa questão, que é o famoso machine learning, né? A inteligência artificial, como a gente conhece hoje em dia, basicamente o nome dela é machine learning, é aprendizado de máquina. São ferramentas que pegam dados, que vão pegando dados dos usuários, vão compilando e vão começando a entender as melhores reações deles. Então, eu sempre procurei aplicativos ou ferramentas que pudessem me auxiliar em relação a isso. E aí eu comecei a chegar, até que em 2021 eu cheguei no ChatGPT, e aí quando o ChatGPT veio foi uma coisa fantástica. Hoje em dia ele ainda é revolucionário, eu acho ele muito, muito interessante. E aí eu comecei a migrar e criar meus próprios conteúdos para redes sociais. Hoje, basicamente, eu trabalho exclusivamente com o YouTube, porque eu não gosto das outras redes sociais, mas isso é um gosto pessoal meu, no caso, né? Eu não tenho Instagram particular. A minha esposa brinca, porque assim, eu devo ter uns 50 perfis do Instagram, mas eu não mexo em nenhum. Eu sempre usei eles para testar, para fazer teste, alguma coisa nesse sentido, né? Aí ela, sempre que ela vai bater uma foto, postar, ela diz assim, eu marco qual? Eu digo, tanto faz, eu não vou olhar nenhum mesmo dela, assim, não, mas tu tem que olhar. E eu acho muito louco essa questão hoje em dia, né? Porque ela brigou comigo esses dias, ela disse, não, tu tem que ter um Instagram, tu és obrigada a ter um Instagram. Eu disse, mas por que eu tenho que ter um Instagram? Como Teu cartão postal ali no Instagram, cara. Mas como é interessante isso, né? Não, e assim, ó, eu como consultor... Como é que tu se divulga como consultor, por exemplo? Não, eu não me divulgo. Hoje eu não trabalho mais para ninguém, eu trabalho só para mim, no caso, assim. Tá. Mas antes, isso é interessante, essa tua questão que tu falou. Porque antes eu sempre fui do boca a boca. Então, assim, a pessoa me conhecia, eu fazia um trabalho para ela me indicava para outras pessoas, né? Então, funcionava e é o marketing que funciona e vai funcionar eternamente. O marketing de boca a boca. Ok. Com certeza. Só que ele não é escalável, né? Então, assim, hoje eu digo para todo mundo que eu sempre trabalhei com essa questão de consultoria, eu sempre dizia, se você quer escala, você é obrigado a estar na rede social, porque senão você não tem como escalar no 1 a 1, né? Você vai escalar como? Ligando para as pessoas, mandando mensagem uma a uma para elas? Então, hoje, claro, todo mundo procura ali, né? Todo mundo procura. Exatamente. Então, as inteligências artificiais e o marketing em si, as redes sociais, ela te auxilia a ter uma imagem mais divulgada, mais uma ampliação, no caso. E eu confesso para ti que eu estou muito feliz com a minha situação hoje de profissional, porque eu te digo assim, eu acredito que o anonimato vai ser o próximo ouro da internet, tá? A pessoa, tipo assim, mas como a pessoa tá ganhando dinheiro sem aparecer ou alguma coisa nesse sentido? E realmente eu acredito que esse é o próximo ouro digital, tá? Tu já vai falar mais sobre esse conhecimento, essa tua percepção como especialista que tu és, tá? Achei bem bacana. Anonimato. Sim. O Andriele, você que tá ali na nossa ProWay, né? A ProWay, bom, dispensa comentários, mas você que está chegando agora, acho que é até interessante a gente falar um pouquinho da ProWay, né? O que hoje é a ProWay, o que ela representa, inclusive, na tua vida profissional, que você está lá, né, há 8 meses? Isso, 8 Mas meses. Eu já vejo você muito feliz lá, né? Sim, a ProWay é um centro de treinamento de tecnologia, né? Para preparar para o mercado de trabalho. Então, a gente tem várias áreas da tecnologia. Uma delas é o marketing digital. Perfeito. E eu amo trabalhar lá, né? É um lugar incrível. Também conheci o marketing digital na ProWay também. Certo. Claro, a gente conhecia, a gente sabia como funcionava mais ou menos, mas eu comecei a entender mesmo lá na ProWay. E você hoje está na área comercial, né? Isso, Eu queria que você falasse pra gente
possivelmente nós temos mais do que uma opção hoje de cursos relacionados a marketing, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho quais são as formações e se você também já fez algum curso específico. Hoje na ProWay a gente tem vários treinamentos focados ou apenas no marketing digital, que é tudo aquilo que o Diego também comentou, que é o Google Ads, o Google Analytics, tráfego pago, nesse sentido. E também a gente tem a nossa formação que se chama Ads e Mídia, que é uma formação que junta os conhecimentos do marketing digital com o design gráfico. Inclusive, eu faço essa formação também. Então, eu tenho esse prazer de fazer a formação do Ads Media. Então, essa formação, ela já estamos indo para a 2ª edição. Então, realmente foi um sucesso, assim, uma formação incrível. Mas quando tu diz que tu faz a formação, tu é professora? Não, eu sou aluna, né? Eu trabalho... Mas acho que é a próxima prof. Olha só, quem sabe. Tu tá estudando, tá fazendo essa formação. Estou. Como é que tá sendo para ti essa experiência? Incrível. É muito legal, é totalmente na prática, né? Então, a professora tá lá com a gente, ela explica, tu tem dúvida, tu pode tirar com ela também. Quem é a prof? Na verdade, tem vários profs, né? Cada módulo tem um professor. Então... Tu faz em qual? Agora a gente entrou pro brand visual, né? Certo. Então, hoje, o brand visual também é muito importante, né? Ter o visual mesmo da empresa, né? Então, a gente entrou nesse... passou uma aula ainda, né? Então, a gente tá conhecendo o que... no assunto ainda. Mas é incrível, assim, totalmente na prática, tirar as dúvidas. Isso que é bacana da ProWay, né? A gente realmente tem ali a prática do dia a dia e os professores, eles estão muito... Exato. Praticamente todos estão em atuação no mercado de trabalho. Então, estão atualizados, vêm para a sala de aula com bastante conhecimento. Sim. E essa troca dos alunos com os professores é maravilhoso, né? Sim, eles trabalham no que eles dão aula, né? Então, eles vivem isso no dia a dia deles e trazem essa vivência para a sala de aula. Então, isso é muito legal também. A gente conversa bastante com os professores e eles falam como é que está o mercado de trabalho. Exato. As atualizações, o que está em alta, o que não está, o que faz. E muitos já indicam para uma oportunidade de emprego, né? Exato, isso mesmo. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Parceiros de negócios, parceiros de empreendedorismo. Tem bastante coisas bem legais. Bacana. E tem algum curso específico que também trata da inteligência artificial? Olha, a gente fala muito da inteligência artificial nos treinamentos da ProWay, porque hoje eu trabalho na área do comercial, mas eu uso muito a inteligência artificial também. Inclusive o ChatGPT, que nem o Diego falou, ele é muito importante. Às vezes a gente quer responder um cliente, por exemplo, né? A gente, poxa, eu não sei como é que eu vou responder. Eu não posso ser grossa, eu tenho que ser objetiva com ele. Então, eu vou lá e peço ajuda pro chat, né? Então, isso a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Então, nas nossas formações e nos nossos cursos também, nos nossos treinamentos, a gente traz isso para a sala de aula também. Bacana. Então, a gente traz essa vivência da inteligência artificial, né, para a sala de aula. Então, a gente usa assim. Muito bom, muito bom. Diego, quando tu falas ali, né, que hoje tu trabalha exclusivamente com o YouTube, né? Isso. Exatamente, criando canais para o YouTube, é bem isso mesmo. Como é que tu descobriu isso, essa sacada? Como é que teve essa sacada? Como que então, foi na verdade, assim, a minha jornada no marketing digital, ela, como eu te falei, ela passou por muita coisa. Desde 2011, quando eu tive essa questão de, eu preciso do marketing para poder vender alguma coisa, eu sempre comecei a entender que a internet, ela tem muitas possibilidades, muitos caminhos ali. E, claro, a gente ouve muita gente, muitos gurus também te mostrando números absurdos. Então, ele te vislumbra para um mundo que, se tu não está situado naquilo, ele realmente ele é utopia, digamos assim, né? Então, eu fui descobrindo muitas coisas através de vendas de infoprodutos, vendas como afiliado, tráfego pago, aí gestor de tráfego. Eu fiz diversas coisas assim dentro do marketing, principalmente no marketing digital, assim. E a gente está sempre testando, né? Mas sabe quando assim, tu faz, tu tem um resultado, mas poxa, tu fica pensando, será que é aquilo que eu quero fazer para, né, mais tempo? Então, assim, eu sempre... Porque eu acho que assim, quem trabalha com o marketing digital realmente, de fato, com todas essas ferramentas,
Não deixa de ser um analista de dados, né? Exato, é bem isso aí mesmo. Não deixa de ser um analista de dados, porque constantemente tu tem que estar verificando dados para saber o que você está fazendo, né? Exato. Então, assim, claro, tu pode fazer e simplesmente deixar lá, mas não vai ter o mesmo resultado do que você analisar os dados daquilo que você está fazendo, no caso. Mas, enfim, o que eu digo que, assim, como eu fiz muitas coisas, nada aquecia o meu coração de dizer assim, nossa, eu encontrei uma coisa legal de fazer, assim. E eu sempre tive um viés mais artístico, desde pequeno. Tu é músico? Não, mas eu compunha letras. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu tinha uma banda quando era pequeno e eu que compunha as letras da banda, no caso. Então, assim, eu escrevia poemas, né? Declamava poema. Eu tenho livro publicado, eu tenho livro de poesia pela prefeitura publicado, eu tenho livro autopublicado de histórias de ficção científica também, no caso. Que legal. Mas, assim... Sempre foi porque assim, ó, na cultura que a gente vive, acaba sendo uma coisa meio relegada, tipo assim, se o cara gosta de escrever, ou se ele é músico ou coisa assim, é um vagabundo, isso aí não tem futuro, porque isso não dá futuro. E isso, eu confesso pra ti que esse modelo educacional me desagrada demais, sabe? Me desagrada demais. Principalmente como eu tenho esse viés mais artístico, eu sempre pensei, poxa, mas será que eu nunca vou poder ter renda com isso, né? Ou viver sobre isso, né? Me alimentar desse tipo de coisa. E aí eu sempre busquei coisas que tentassem caminhar para esse lado, até que eu cheguei no YouTube. E o YouTube, para mim, ele fez muito sentido, porque, como eu te falei antes das outras redes sociais, a diferença do YouTube em relação, por exemplo, a um Instagram, a um TikTok, é o seguinte... anonimato. Vamos chegar até o anonimato, mas dá para ser anônimo em qualquer uma delas. Eu conheço gente que ganha dinheiro sendo anônimo em todas elas, né? Mas assim, a questão de conteúdo perene, ou seja, conteúdo com tempo de sobrevivência. Por exemplo, se você posta algo no Instagram hoje, amanhã ele já não tem mais relevância. Isso para mim desagrada demais. Sim. Sabe? Eu, como artista, fico pensando assim, cara, como é que eu vou criar uma obra agora que, tipo, amanhã já não tem mais sentido? Sim, então, sim. nunca gostei desse tipo de coisa, assim, né? A gente entra num fluxo, quem trabalha com Instagram mesmo entra num Você fluxo sabe, louco, né, exatamente, gente? você precisa estar alimentando constantemente, porque senão tu deixa de ter relevância na plataforma, né? Isso que eu acho o ruim dessas outras redes sociais. Não que o YouTube seja só alegorias, não é isso, não, mas ele tem essa questão, porque primeiro que o YouTube, quando viu o sucesso do TikTok com os vídeos curtos, ele copiou com os shorts ali, no caso, né? Então, assim, hoje ele trabalha as duas questões, e isso é muito, muito legal, e aí cabe naquela questão de analisar dados que você falou, que tipo assim, eu sou um consumidor ávido de YouTube, mas não de vídeos curtos. Eu consumo vídeos longos. E, por exemplo, esse modelo de vídeo que nós estamos fazendo aqui, ele dá muito certo no YouTube, porque ele funciona muito bem, porque é o tipo de consumidor que gosta desse tipo de conteúdo. Eu gosto de colocar lá e deixar ouvindo. Eu falei pra minha esposa esses dias, eu descobri o porquê que eu não gosto do Instagram e do TikTok. Porque o Instagram e o TikTok eu tenho que estar assim, ó. Certo. Eu tenho que estar vendo o que está acontecendo ali. E não que o YouTube não tenha coisas assim também nos vídeos longos. Tem, ok. Mas eu não necessariamente preciso ouvir isso. Certo. Eu posso deixar aqui, trabalhar, fazer qualquer outras coisas. É como consumir rádio. Tu estás ouvindo rádio, estás fazendo as suas Você atividades. chegasse no cerne da questão. Isso a gente até estava comentando antes do assunto. Eu acho que o rádio e o YouTube, eles têm muito a ver uma coisa com a outra. Nossa, eles são realmente uníssonos, assim, no mesmo caminho. Claro, o YouTube tem a imagem, ok, a rádio não tem, né? Essa é uma desvantagem da rádio, mas todos os dois têm o seu público fiel em relação àquilo ali. E eles gostam daquilo ali, ponto. Sim. Né? Então, assim, isso que eu acho muito legal. E o YouTube é muito bacana porque, assim, ó, claro, eu às vezes, não vou te dizer que não totalmente, consumo um vídeo que o YouTube me indica na página inicial. Às vezes sim, mas se não, eu vou pesquisar o meu conteúdo. Eu gosto de estar no comando. Eu gosto de ter o controle sobre o que eu quero ver. Sim. E eu percebo, principalmente, vou te dar a relação mais próxima, que é a minha esposa, que ela consome muito Instagram, e ela vê o que vem. Então, assim, tipo, no máximo ela rola um pra frente, outro, mas, tipo, é o que vem, entende? Eu não gosto disso. Pra mim, não funciona.
esse tipo de coisa, entende? Então eu me encaixei com o YouTube como usuário muito bem. E aí eu comecei a entender que, opa, se eu sou usuário, tem alguém produzindo para isso. Sim. Né? Então, e tu consumia muito conteúdo sobre o quê, assim? Futebol, que é uma das coisas que eu gosto muito, assuntos de futebol, jogos de videogame. Não vou perguntar teu time, hein? Pra gente ficar amigo aqui. Eu espero que seja flamenguista, também não vou dizer o meu. Tá bom. Então então, assim, futebol, jogos, filmes... Ficção científica? Não, dificilmente Tá. eu consumi histórias Jogos, de ficção então? científica no coisa, mas conteúdo sobre jogos, entretenimento e informação. Geralmente o que eu consumia, assim. E aí eu comecei a entender, poxa, então tem gente produzindo para isso aqui. E aí, claro, eu fui atrás, eu sempre gostei de ir atrás de comunidades, de pessoas que estavam vivendo desse tipo de coisa, assim. Desde dos primeiros... Por exemplo, no marketing digital, um dos pioneiros aqui do Brasil foi o Érico Rocha, do novo marketing, digamos assim. Existe basicamente uma linha de tempo antes de Érico e depois de Érico Rocha em relação a marketing digital no Brasil. Ele que trouxe o Fórmula de Lançamento para cá, que é um dos produtos mais vendidos aí de todos os tempos aqui no Brasil. E aí eu entrava nesses círculos e, como eu te falei antes, os valores que estavam sendo mencionados ali eram utópicos e, claro, me deixavam em parafuso. Nossa, como é que as pessoas estão ganhando tanto dinheiro com aquilo ali? E no começo você vai pelo dinheiro. E aí eu comecei a fazer muitas coisas pelo dinheiro. Até que eu entendi, por exemplo, que o YouTube eu não necessariamente precisava fazer só pelo dinheiro. Eu podia fazer coisas que eu gostava de fazer. E o dinheiro virava consequência. Monetizaria. Exatamente, o dinheiro Após isso. viraria consequência disso. Então hoje eu tenho canais de histórias de ficção científica, como a gente comentou antes ali, eu tenho canais de histórias bíblicas, eu tenho canais de mensagens de Deus, eu tenho diversos canais. E aí São todos em inglês? não necessariamente em inglês, eu tenho um canal em francês, eu tenho um canal em coreano, porque como a inteligência artificial me permite isso... Mas então você tem esses canais e a inteligência artificial te ajuda a criar os conteúdos dele. criar os conteúdos. Exatamente. Então, assim, nenhum deles eu apareço, entende? Nenhum deles eu uso a minha voz. É sempre uma voz de inteligência artificial e o texto eu que gero a partir da inteligência artificial também. E traduzo ele com a inteligência artificial, ou às vezes quando eu tô com a preguiça, como a gente falou desde o começo, eu já crio ele direto na língua original sem eu nem ler o que tá escrito lá. E quais são hoje os sites disponíveis? Tu pode dar uma dica pro pessoal que gosta? Claro. Assim, você quer para criar? Para criar, para exatamente. criação, isso. Então, assim, hoje, basicamente, a minha linha de produção, ela é bem simples. Ela envolve 3, 4 sites que são os principais que eu uso. Primeiro é o ChatGPT, que é basicamente o principal deles ali. Segundo é o Claude AI, que ele, para roteiro, ele é muito bom. Ele é melhor que o ChatGPT, até, no caso. Então, claro, todos eles têm versão paga e versão gratuita, no caso. Sempre a versão paga vai ser melhor, isso é evidente, no caso. Mas as versões gratuitas já te atendem, pelo menos inicialmente, para você começar. Eu uso o Clipchamp para gerar a voz da narração, que o Clipchamp ele te dá, assim, a cada texto que você pode colocar lá, ele cria faixas de 10 minutos de texto. E a voz é uma coisa, assim, incrível, né? Porque eu trabalho com voz, então óbvio que a gente é mais crítico nesse sentido. Mas, assim, fica uma narração legal, tal, mas a entonação, a emoção ainda... Aí é que tá. É diferente, né? Se você pegar hoje, por exemplo, Eleven Labs, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse site. Não. Eleven Labs, hoje, ela é a referência mundial em relação a vozes sintéticas de inteligência artificial. Certo. Cara, é incrível. Eles entregam algo que parece realmente uma pessoa falando? Cara, é incrível. Preciso conhecer. E se você tiver tempo de quando criar o texto, porque assim, você tem que pesquisar e entender como funciona a criação de um texto com inteligência artificial. Se eu só jogar o texto lá, ele vai narrar ela toda numa entonação só, única. no caso, exatamente. Mas, por exemplo, a Eleven Labs, você tem comandos que você pode dar entre algumas coisas que ele dá destaque para aquela frase. Entendi. Entendeu? Ele estende alguma palavra, ele estende alguma letra. Então, assim, ele cria até sotaque, se tu quiser. Então, tu quer me dizer que hoje dá pra fazer uma rádio só com inteligência artificial? Dá. Meu Deus, meus amigos locutores. Dá. E o mais legal, por exemplo, da Eleven Labs é que você pode entrar lá, você mesmo pode entrar lá, se cadastrar,
gravar a sua voz e ganhar dinheiro com a sua voz no site. Opa, descobri mais uma ferramenta, né, Diego? Isso que é legal, entende? Então, assim, de novo... Muito interessante. Não, eu te falo isso porque eu tava acompanhando alguns vídeos ali com meu marido, ele que acompanha muito, né? E tal. E aí, cara, eu não aguentava mais ouvir teve um ali que eu não aguentava mais ouvir por causa da mesma entonação. Exatamente. Aquilo tava me incomodando de um jeito. Eu falei, você pode seguir aí no teu vídeo, eu não consigo mais. Exatamente. E eu te digo assim, ó, muitos dos meus canais, como eu acabo tendo uma linha de produção muito grande, às vezes eu não consigo dar muita atenção para todos eles, no caso. Então, acaba acontecendo essa questão da mesma entonação. E o pessoal reclama. Poxa, se fosse um narrador humano, esse vídeo aqui tinha ficado 10 vezes melhor. Mas o pessoal te dá feedback relacionado a isso? Dá, claro que sim. Eu te digo assim, o mais legal da internet, de novo a gente vai cair na questão do anonimato, porque a pessoa pode comentar alguma coisa sem ninguém saber quem é o cidadão. Então, assim... Na verdade, é um feedback que vai até te aprimorando, né? Exatamente. E eu te digo, eu adoro haters. Haters fazem os meus vídeos engajarem, que eles não têm noção o quanto... Se eles soubessem o quanto eles ajudam os vídeos, ao invés de tipo assim, porque a maioria tá ali querendo criticar, falando mal, coisa assim. Só que o que acontece? O YouTube entende que, tá engajando, tá tendo comentário. Então, para ele, tanto faz se é bom ou ruim, ele acaba divulgando mais ainda os vídeos, assim. Eu quero pedir a tua ajuda, Tyson. Se tiver alguma coisa ali na pauta, tu quiser trazer para nós a pergunta que eu acabar deixando passar, fica à vontade, tá? Agora, tem uma questão que eu queria te perguntar. Como é que a inteligência artificial nos ajuda nessa parte da personalização? Tu quer dizer personalização do quê? De um produto, por exemplo. Ah, legal. Por exemplo, se a gente vai criar algum produto, é isso que tu tá me perguntando? Isso, um produto que... Por exemplo, eu quero vender um produto e eu quero... atingir o público correto, né? Mas eu também quero fazer de forma personalizada. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos perguntar para ela. Vamos falar aqui com o meu amigo ChatGPT. Chat, seguinte, a gente está aqui no podcast na Jovem Pan. Dá oi pro pessoal da Jovem Pan aqui. Fala, pessoal da Jovem Pan. Aqui é o ChatGPT. Um prazer estar presente no podcast com vocês. Espero que a conversa esteja fluindo bem e que todo mundo aproveite bastante o papo. Vamos nessa. Chat, é o seguinte, uma das perguntas que a gente tá tendo aqui é sobre personalização. Por exemplo, assim, eu quero criar um conteúdo, eu quero fazer algo mais personalizado, e como é que a inteligência artificial pode nos ajudar em relação a isso? Você pode responder essa pergunta? Meu Deus. Com certeza. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa para a personalização de conteúdo. Ela pode analisar grandes volumes de dados sobre os interesses, comportamentos e preferências dos usuários para criar experiências personalizadas em tempo real. Por exemplo, a IA pode ajudar a recomendar produtos ou conteúdos específicos para cada pessoa, com base no histórico de navegação ou de compras. Além disso, ela pode personalizar e-mails de marketing, ajustando o texto e as ofertas para cada destinatário, aumentando assim as chances de engajamento. Ferramentas como chatbots também podem ser configuradas para fornecer respostas personalizadas, criando uma experiência mais interativa e relevante para o usuário. Essa capacidade de personalizar em escala é algo que a IA faz de forma muito eficiente, permitindo que as empresas ofereçam uma experiência única para cada cliente. Chat, obrigado, Chat. Ele gosta de falar, hein? Deu, Chat, agora deu pra ti. Gosta de falar obrigado. mais do que ele. Ô, Diego, tu saiu bem, hein, Diego? Diego já tá ligado na inteligência artificial. Agora ele já sabe quando usar, como sair. Então, eu acho que o legal disso é, por exemplo, assim, eu confesso pra ti que essa é uma função do ChatGPT que ela me ajuda bastante. Até quando a gente falou antes ali da questão de ouvir a rádio, hoje eu acabo não ouvindo a rádio, mas assim, o meu trabalho é muito solitário, né? É só eu em casa produzindo. Então, às vezes eu preciso trocar uma ideia com alguém. E claro, nunca vai substituir um humano, tá? Não tem jeito. Só que hoje eu tenho uma alternativa. Se eu não tenho para quem perguntar, eu posso chegar pro ChatGPT e perguntar algo. Gente, você já pensou que tem gente que deve estar fazendo... Tem relacionamento amoroso com a inteligência artificial? Tem. Aquele filme que saiu da inteligência artificial é real? É bem isso aí mesmo. Que loucura. No Japão tem casos de... Na verdade, tem uma rede social feita para isso no Japão,
que é para as pessoas se relacionarem com inteligências artificiais. Aí eu digo assim, de novo, cai naquela questão da faca, né? Acho que a gente não precisa extrapolar o viés de relacionamento humano, entre humano e uma IA. A partir do momento que eu tenho consciência do que eu estou falando com uma máquina, é uma coisa. A partir do momento que eu começo a delirar e entrar na loucura que essa máquina me ama ou que eu amo ela, aí eu acho que já é demais. Mas né? tem todos os perfis hoje em dia. Tem pra todo mundo, né? Tem pra todo mundo. Mas muito legal, assim, essa tua vivência profissional, essa tua experiência, nossa, traz pra gente, assim, muito do que já está se vivendo hoje, mas do que a gente tem ainda de possibilidades, né, Diego? Exato. Até difícil dizer, assim, aonde vamos chegar, né? Não dá para dizer, porque se a gente pensar há 5 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria conversando com uma IA dessa maneira, nesse nível de conversa e nesse nível de profundidade. E que eu criaria, por exemplo, uma história complexa que as pessoas chegam a perguntar, isso foi uma IA ou um ser humano que escreveu? Entende? Então, assim, a gente está realmente num ponto, num limiar muito interessante. Perfeito. E aí, nesse ponto aí, segura aí que eu quero fazer uma pergunta a respeito dessas histórias, tá? Andriele, queria que você falasse, tem algum curso acontecendo agora e que vai começar agora nos próximos dias com relação ao marketing da ProWay? Sim, inclusive mês que vem, em setembro, né, já tá logo aí, semana que vem, a gente vai iniciar a nossa formação Ads Media, né, a segunda edição. Então, essa edição, a gente teve a primeira, eu participei dessa primeira, ainda está participando, no caso, né? E eu pude perceber vários pontos, assim, onde a gente pode melhorar. Então, nessa segunda edição, vai ser bem melhor, né? A gente melhorou bastante coisas. Então, ali em setembro, já no dia 18 mesmo, já vai iniciar a segunda edição do Ads Media. E eu tô bem ansiosa, né? E o Ads Media, daí para fazer contato para quem é que pode participar, quem é que pode se inscrever? A gente sempre pede pessoas acima de 16 anos, né? Que daí pode participar, não precisa ter nenhum contato com essa área. A gente pede também, o Ads Media é muito procurado para quem procura uma transição de carreira, né? Então, eu trabalho em algo que não gosto, quero fazer uma transição. Então, o Ads Media, ele também entra muito nesse perfil, né? E, claro, também recebo bastante pessoas que têm empresa e querem fazer o marketing da empresa, né? Porque hoje, querendo ou não, a gente investe muito nessas empresas que fazem o marketing, né? Então, eu recebi bastante contatos, bastante alunos com interesse em fazer essa formação justamente para fazer o marketing da empresa deles, né? Então, esses são os perfis mesmo, né? Maravilha. E um ambiente que ele é propício para criatividade e desenvolvimento. Adoram para isso. Você já esteve lá, né, Diego? Sim, com certeza. Você já fez curso lá, não? Eu já fiz curso de programação com eles há muitos anos atrás. Hoje eu sou um professor em espera de uma turma, porque o que acontece? A ProWay, ela monta muitas turmas personalizadas. Até você que está ouvindo aí, se quiser montar uma turma de inteligência artificial para alguma coisa específica, fale com a ProWay. Se quiser que eu seja o professor, pode mencionar meu nome lá sem problema nenhum. Até foi uma das coisas que eu busquei a ProWay para dar aula, porque como eu te falei do começo, meu trabalho é muito sozinho. Eu não falo com ninguém. É eu e o computador. O dia inteiro. Então eu busquei a ProWay justamente para isso, porque eu queria ter contato com outras pessoas. Então eu me coloquei à disposição para ser professor lá, justamente para passar um pouco do que eu sei. Que bacana, Diego. Porque para eu, sentir que eu tô agregando também diretamente. Eu sei que indiretamente eu faço o meu trabalho através dos meus vídeos. Vai ser uma vivência muito interessante trazer isso para a sala de aula, até porque tu vai pegar ali pessoas de perfis variados, né? Desde aquele novinho que tá curioso, interessado no tema. Coração doeu. Que eu segurei o microfone, né? Galo, velho. A carinha dele foi muito engraçada, gente. Até o cara que já trabalha com isso, mas quer buscar alguma novidade, às vezes tá sem criatividade, vai buscar uma vertente diferente, né, isso, de atuação. Exatamente. Ou aquele que realmente está ainda preso ali com preconceito com a inteligência artificial. Isso também. Vamos desbravar, né? Exatamente. Na verdade, a segunda interação que eu faço junto com a ProWay, eu dei uma palestra para eles sobre inteligência artificial e agora fazendo aqui o podcast junto com vocês em nome da ProWay. Então, mas assim, estou super à disposição. E a tua palestra foi focada no quê? O que tu quis
Inteligência artificial com marketing. Então, assim, basicamente eu mostrei muitas ferramentas. Eu enchi o pessoal de ferramentas de inteligência artificial. Queres comentar algumas pra gente? Então, a gente estava comentando antes algumas ali, que é o Clipchamp, que eu uso, o ChatGPT, o Claude. A gente tem muitas ferramentas para chegar também, que vão fazer um barulho muito grande, mas a gente tem, por exemplo, no ramo de inteligência artificial para imagens, a gente tem o Midjourney, que é basicamente um dos melhores, se não o melhor. Você usa, Tyson, alguma ferramenta dessa? Uso mais o chat. O próprio ChatGPT, ele gera imagens também, gera muito bem também, então assim, e eles estão vindo, a promessa da OpenAI é que eles vão criar o Sora. Na verdade, já existe o modelo, eles já mostraram algumas coisas assim, e já tem muitas IAs semelhantes ao que o Sora vai fazer. O que é o Sora? O Sora é basicamente um comando para um vídeo. Você digita o que você quer. Eu quero um vídeo, eu quero um filme de uma mulher sendo perseguida num trem. Você dá os detalhes, ele vai criar para você o vídeo do que você está falando. Nossa, no caso. Gente, A Adobe também tem um projeto muito parecido com o Adobe Firefly. Desde o começo deles criaram. Mas como é que funciona direitos autorais, essa questão de inteligência artificial? Então, olha só, isso é muito legal, essa tua pergunta. Isso foi uma pergunta que até na palestra foi publicada. De novo, tá nas letras miúdas e as letras que a gente não lê, no caso, né? Então, assim, toda imagem, por exemplo, que você gera com o ChatGPT, ela é sua, mas não de propriedade somente sua. Então, ou seja, ela pode ser usada comercialmente por você, mas se alguém pegar ela e quiser usar, ela também pode usar também. Ou seja, ela é de direito universal, digamos assim, né? Então, assim, as IAs estão muito preocupadas com isso, porque no começo, principalmente quando começou esse boom de inteligência artificial, começou a dar muito fake news, muito tipo assim... Tem uma IA chamada DAG, é D-D, D-D. E ela cria avatares falantes, pessoas que falam, assim, no caso. E aí começaram a criar Scarlett Johansson, atrizes famosas, assim, falando coisas que, tipo, ela não falaria. O grande medo das eleições, né, gente? Meu Deus. Olha. Exato. O que a gente tá vendo. Então, assim, eles começaram a criar esse tipo de coisa e começou a se propagar de um jeito muito forte. Então, hoje, por exemplo, você vai entrar nesse site para criar um avatar, ele não te dá qualquer semelhança com alguém famoso do meio digital ou de qualquer meio, ele não deixa você criar mais, assim. Então, assim, eles estão tentando se precaver em relação a isso. Mas, claro, de novo, é aquela questão da faca. Vai ter gente que vai contornar isso e vai usar isso para coisas, assim. Eu lembro que, na época... tinha um pastor amigo meu que ele pediu que a esposa dele era muito, muito, muito fã da Viúva Negra. Eu falo da Scarlett Johansson porque é ela que faz a Viúva Negra. E eu fiz a Viúva Negra cantando parabéns para ela, assim, né? Como se fosse ela falando e cantando parabéns para ela. E ainda passou naquela época, mas hoje já não passaria, entende? Porque a imagem de uma pessoa que é uma pessoa pública e hoje a IA não faria mais, entende? Então, assim, voz também. Voz ainda é mais difícil porque... eu vi esses dias, apareceu pra mim propaganda de tipo assim, o Leonardo fazendo uma propaganda, nada a ver, não é o Leonardo. Gente. E a gente percebe pelo timbre, quando tu começa a trabalhar com isso, tu trabalha com voz, tu entende essa questão. Que o timbre não é do Leonardo, mas é muito parecido, um leigo cairia naquilo ali. Sim. Aí eu fico pensando, poxa, pra que fazer isso, né? Porque acaba fazendo e prejudicando as pessoas que usam pro bem esse tipo de coisa, né? Olha, mas é um universo realmente gigante aí de possibilidades e oportunidades. Antes de encerrar, Andriele, queres aproveitar essa oportunidade para falar ainda mais sobre alguma outra formação, sobre algum outro curso? Aqui na ProWay, no caso, a gente tem a formação Ads Media, né, conforme a gente já conversou. Conforme o Diego também comentou, a gente tem as trilhas abertas, então a gente tem várias áreas da tecnologia. Então a gente tem arquitetura e engenharia, a gente tem marketing digital, design gráfico, design de moda, a gente tem várias áreas mesmo. Então, caso tenha interesse, né, em fazer uma trilha aberta em um assunto específico também, a gente consegue fazer assim. Ótimo. Eu também trabalho com a formação Tech Explorers, que é uma formação que eu amo muito, né? Que é para crianças de 11 a 15 anos de idade. Olha, tem que chamar eles de adolescentes. Adolescentes. Eles vão ficar muito chateados com a gente. Sim. Eu já atendi uma criança e um pai, né?
E eu comentei, assim, de crianças de 11 a 15 anos. E ele ficou assim, tá, mas eu sou um adolescente? Ai, meu Deus, sim. Então, a gente tem que cuidar, às vezes, como fala com eles, né? Mas é uma galera que vem assim, né? Meu Nossa, Deus, querendo muito Sim. conhecimento. Muito digitalizados, É. né? Uhum. Sim, essa formação mesmo é o meu xodózinho, assim, eu amo ela. É uma formação incrível, né? É fantástica, porque olha só, o adolescente, né, a criança já tem ali um mundo de oportunidades. Se já tá na frente da tela, então vamos explorar algo que realmente eles possam levar para o futuro e quem sabe até uma profissão de fato, né? Isso mesmo. Mas não só uma profissão, como tu falou. A gente tem costume, acho que vem da escola, né, Diego? Colocam todo mundo dentro de umas caixinhas, assim. E, na verdade, a gente não consegue. Essa nova O ser humano geração tem vem muita... quebrando um pouco isso, né? Sim. Hoje em dia, num ponto é bom, num ponto é ruim também, né? Eles não param emprego nenhum, né? Tem essa questão Não, também. tem várias características a exatamente. serem observadas. Mas também não são mais presos e bitolados naquela questão, se eu sou isso, eu vou ser isso pro resto da vida, né? Que é isso, como tu falou, é muito da questão do modelo educacional, né? Sim. Então, assim, eu vou aprender isso pra profissão tal. Não, às vezes eu preciso só aprender porque isso pode me ajudar em outras coisas, não só profissionalmente. São habilidades, Exatamente, são skills que a gente vai agregando com o passar do tempo, né? É isso aí, com certeza. E eu acho também bem legal ter todos esses conteúdos, todos esses módulos, né? Para um adolescente, né? De 11 a 15 anos. Eu acho, então, essa formação bem importante e muito legal de quem tem essa oportunidade de fazer, né? Não é todos também que têm essa oportunidade. Então, é incrível mesmo, né? E hoje em dia, por exemplo, essa questão que tu falou do adolescente, porque eu lembro, assim, da minha época, com a tua idade, o pessoal fazia assim, quem tinha computador, eles não levavam, às vezes, num profissional, porque tinha o sobrinho que arrumava, o sobrinho que mexia. Sim, é verdade. Hoje em dia, tem muito sobrinho que acaba fazendo marketing das empresas né? Porque são eles que entendem, eles estão ali direto. Mas às vezes as pessoas confundem essa questão, confundem o usuário com alguém que realmente é um profissional. Então, se especializar, fazer o curso é muito importante para isso, né? A pessoa vai deixar de ser só um usuário e, claro, a habilidade dela como usuário vai agregar para ela também quando ela se especializar. Isso é importante também, né? Sim. Maravilha. Teve também comentando, né? Claro. Teve uma menina ali do Tech Explorers que ela se interessou mais na área do marketing, né? Tanto que o Tech ajudou ela a abrir uma lojinha de pulseira, uma lojinha de pulseira no marketing. E agora ela tem interesse em fazer a formação Ads Media, porque realmente ela experimentou essa área no Tech e viu que é isso que ela quer, já tem a lojinha dela. Então ela vai fazer o Ads Media, né? Na intenção de trabalhar nessa área, né? Saber divulgar. Então é nesse sentido a formação, né? Então uma é boa, né? Então a gente vai entendendo qual que é a melhor área para eles também. E o marketing está em tudo, né? Então assim, uma formação que você tem ali na ProWay e realmente uma vai puxando a outra, Sim, que é uma tem, né? Vários cursos, mas vale muito a pena, porque é muito na prática mesmo que se aprende. E assim, para todas as áreas, né? Independente do que com o que você atua, você vai precisar do marketing e saber vender o teu produto, né? Então isso é fundamental. Acho que a ProWay hoje realmente ela se destaca muito, ela é referência, assim, né? Sim, nessas formações. Eu já fiz várias, tô com vontade de fazer mais várias. Que legal! Agradeço muito a tua presença hoje aqui, Andriele. Tão jovem, 19 aninhos. Sim. E já tá se destacando aí na equipe comercial. Você tá feliz nessa área? O que tu mais gosta? Eu gosto... Todo dia é um dia diferente lá na área do comercial. Você trabalha com a Mayara? Trabalha, ela é minha gestora. A Mayara é muito engraçada, né? Ter ela, assim, na equipe é muito legal, é muito diferente, assim, né? Tu conhece ela, tem né? Um espírito de Sim, muito engraçada, assim. Do nada ela solta umas pérolas, assim, que eu acho muito engraçado. E com a Nayara, você também com a Nayara, atua, né? a Nayara também. A Nayara fica mais no cantinho dela, lá na salinha dela, fazendo o marketing da empresa, né? Mas eu trabalho na área do comercial, na parte de vendas ali do marketing digital, design gráfico, audiovisual, Tech Explorers. Então, toda essa parte, e eu amo mesmo. Eu acho que realmente eu me encontrei na ProWay, sabe? Que bacana, fico feliz por ti, menina. Sim, e ter a oportunidade de fazer as formações também é incrível, né? Então, com certeza. É muito... É algo e que de bom se aproveitar. Quando a gente pode falar e assim, para vender algo, tu tem que admirar e gostar e acreditar naquilo, né? Isso. Então, se você acredita, é o que vai fazer teu sucesso. Isso mesmo, a gente tem que acrititar. É isso aí. Diegão, então, em breve no time de profs da ProWay. É isso aí. Quero te ver lá, então. Não, tranquilo. Eu me coloquei à disposição lá justamente para agregar, porque eu acho que é importante, sabe?
reter conhecimento não te leva a nada. Para que eu vou ficar com tudo isso só para mim? É verdade, então, eu diria assim, tu tá na sala de aula, eu acho que não tem coisa mais fantástica para tu tá sempre também se atualizando. Exatamente. Né? Então, acho que eu vou aprender mais do que eu vou... É muito legal. É bem isso aí mesmo. Parabéns por estar se colocando à disposição também, né? E antes da gente encerrar, ainda falando de inteligência artificial, tua mensagem final, assim, para quem quer conhecer mais, como experimentar e avançar nesse conhecimento, mas também tomando cuidado. Eu digo assim, a primeira coisa é se livrar dos preconceitos, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ir com a mente aberta e sempre pensar em como ela pode te agregar em alguma coisa realmente tua, assim, daquilo que tu quer. Traz a tua essência para esse tipo de trabalho, ou de função, ou de algo que você vai experimentar de novo. Tem uma das coisas, por exemplo, que eu pude dar vida, que era uma das coisas que eu sempre tive dificuldade, como tu me perguntou se eu era músico desde o começo, tem uma IA chamada Suno AI. Ela é uma IA que ela cria músicas a partir de letras, músicas cantadas. Então, assim, eu tinha muitas letras. Desculpa te interromper, mas tem IA pra tudo? Tem IA, não pra tudo, mas pra grande parte do tudo que a gente tá falando, né? tem, com certeza, assim. Então, assim, hoje essa Suno, ela consegue criar músicas até 4 minutos e tu consegue estender ela para mais 30 segundos de música. Então, assim, uma música de 4 minutos e meio é uma música normal de um cantor artístico, exatamente. Claro, teve uma invasão, por exemplo, esqueci o nome do aplicativo que é de música Spotify? Agora, no Spotify, principalmente nos Estados Unidos, de músicas geradas com IA para pessoas querendo ganhar dinheiro com isso, mas se ela não tiver qualidade, ela não vai, né, não vai se propagar. Mas tinha músicas de qualidade que se propagaram e aí os artistas começaram a reclamar desse tipo de coisa. Não, mas pô, como é que eu tô competindo com uma IA? Aí eles começaram a tentar criar legislações para isso e regulamentações para isso, assim, mas, cara, não vai demorar muito e isso já está acontecendo. Você vai competir com inteligência artificial, com conteúdo de inteligência artificial. Tá aí para todas as áreas, exatamente, na verdade, né? É bem isso aí mesmo. Então, assim... Só que eu te cortei ali quando tu ia falar da tua experiência com esse aplicativo? Então, é isso que eu queria te dizer agora. Por exemplo, assim, aniversário da minha esposa, eu vou lá e crio uma música para ela com essa questão. Aniversário da minha sogra, aniversário da minha filha, eu faço uma música personalizada para minha esposa, para quem for ali no caso, e as pessoas adoram, entende? Olha só. Isso é muito legal. E eram letras, às vezes, que eu tinha guardado e que eu nunca consegui gravar, porque eu ia precisar de instrumento, eu não sei tocar, e aí eu ia precisar de uma banda, alguma coisa toda para poder gravar. Hoje eu tenho uma IA que eu posso simplesmente jogar a letra, né, lá e... Mas quais são os cuidados básicos para quem vai experimentar esse universo? Assim, ok, vá com essa questão do preconceito abaixado, mas vá com o cuidado de ler e entender o que você está fazendo, porque assim, às vezes você pode estar colocando os seus dados em algum site, alguma dessas questões, tipo assim, que pode burlar ou roubar os teus dados, e você não sabe porque você não leu o que estava escrito. Então, tome cuidado em relação a esse tipo de coisa. Ler é muito importante nessa área. Certo. Gente, amei receber vocês aqui hoje. Andrelli, obrigada pela tua presença. Diego, eu também sucesso para vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada pelo conteúdo fantástico de hoje do nosso TechStation, Jovem Pan 88,7. Tá ficando por aqui. Daqui a pouquinho, em breve, aguarde. A gente vai ter mais conteúdo de tecnologia aqui na Jovem Pan. Mas, claro, como eu te falei no comecinho, se você chegou aqui mais pro finalzinho, não deixe de se inscrever no nosso canal, Jovem Pan 88,7, aqui de Blumenau. Muito conteúdo para você. E, claro, compartilha aí com seus contatos, com as pessoas que você gosta e quer levar esse conteúdo adiante, que pra gente nos ajuda muito. A gente fica muito feliz de poder servir vocês de alguma forma, tá, gente? Um beijo grande, até a próxima. Obrigada, Tyson. Tchau, tchau.